Amém, amém, amém. Então hoje nós estamos aí dando continuidade ao nosso estudo sobre a cronologia dos evangelhos. Nós estamos aí na sessão 6, de Sucote até Aviv, da festa dos tabernáculos ao primeiro mês do ano bíblico, ao ano novo. Nós estamos na parte 2 dessa sessão e o estudo de hoje é a festa de inverno. Estamos na semana 44. E nós temos aí 2 eventos descritos nessa semana. O evento 1 sendo o Bom Pastor, João 10, de 1 a 22. E o evento 2, a festa de inverno, que é do versículo 22 a 39. Na semana passada nós vimos que após a festa dos tabernáculos, Yeshua retorna a Jerusalém, mesmo sabendo que a sua vida poderia estar em risco por ele estar na região da Judéia. Mas ele retorna a Jerusalém e ele começa a ensinar a multidão que estava ali, e o foco da palavra dele, um dos pontos centrais da palavra dele, ele quer que ele comece a se revelar àquelas pessoas como sendo a luz do mundo. E naqueles dias que ele se encontrava ali, ele tem a oportunidade então de trazer luz para os olhos de um homem que havia nascido cego, e por toda a sua vida ali vivido em trevas, e aquele que é a luz do mundo, portanto, trouxe luz para a vida daquele homem. O resultado disso é que, ao fazer aquele milagre num dia de sábado, ele transgrediu ao menos 3 leis rabínicas, e por causa disso a ira dos fariseus se acendeu não só contra ele, mas contra aquelas pessoas que demonstravam algum tipo de apoio a Yeshua ou que criam em Yeshua. Então a gente analisou isso na semana passada e hoje a gente vê o resultado. Logo após aquele acontecimento, João começa a descrever aqui outro ensinamento de Yeshua ao povo durante aquele período que ele se encontrava ali em Jerusalém. Nós vamos começar então lendo João capítulo 10, versículo 1 a 22. E o texto nos diz o seguinte: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essas parábolas, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado.
Pode, porventura, o endemoniado abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. O finalzinho aqui, então, ele nos dá a capacidade de pontualizar o momento em que Yeshua fazia esses ensinamentos, incluindo aquilo que a gente viu na semana passada, com o período do ano em que Yeshua estava em Jerusalém. Então, apesar de na semana passada eu já ter comentado que Yeshua, aquele período que ele estava em Jerusalém, era durante uma festa, da festa da dedicação, a festa que ocorria no inverno, o texto da semana passada não explicitava isso. Mas a gente vê que, analisando aqui de forma cronológica, a gente chega aqui então no versículo 22 de João 10, onde ele deixa claro, essas coisas então aconteceram durante o período da festa da dedicação, quando era inverno. Mais para frente a gente vai entrar especificamente nos aspectos dessa festa, o significado dessa festa e por que Yeshua, que já havia decidido não ir para Jerusalém, evitar em Jerusalém por causa da perseguição que tinha contra ele decidiu abrir mão dessa regra autoimposta, né? E ele então desce para Jerusalém para, de alguma maneira, estar ali participando, né? Ou estar em Jerusalém, pelo menos no dia da festa. Nessa passagem de João capítulo 10, a gente vê Yeshua contando uma parábola que faz referência a falsos pastores e ao pastor verdadeiro. O que ele estava se referindo aqui? A gente consegue compreender a menção dele quando a gente vai para Ezequiel capítulo 34. No nosso estudo sobre as ovelhas perdidas, a gente já abordou Ezequiel 34, mas é importante a gente trazer de volta os textos aqui e contextualizar com essa parábola. Ezequiel 34, versículo 1 a 10, nos diz o seguinte: E veio a minha palavra de Jeová, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e as desgarradas não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Porquanto, ó pastores, ouvi a palavra de Jeová. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Ezequiel 34, de 1 a 10. Aqui Jeová, pela boca do profeta Ezequiel, ele repreende os líderes de Israel, que tinham a responsabilidade de apacentar o povo de Deus, guiando o povo de Deus ao conhecimento da verdade e conduzindo eles a viver em fidelidade à aliança que Deus fez com Israel. Porém, ao invés de fazer isso, eles apacentaram a si mesmos. Eles comeram da gordura, eles se vestiram da lã, eles se enriqueceram, mas eles deixaram as ovelhas de lado, causando com que elas se dispersassem, né? Não as instruindo, não criando nelas um fundamento sólido para que elas vivessem no conhecimento da palavra de Deus. Isso fez com que práticas pagãs tomassem conta de Israel, muitas vezes introduzidas por esses próprios pastores, né? E Israel acabou, em razão disso, sendo dispersa pelos quatro cantos da terra. O livro de Ezequiel,
ele traz basicamente um resumo da história de Israel no que diz respeito à vida em desobediência a Deus e o propósito de Deus em restaurar a nação de Israel. Quando a gente chega no capítulo 2 de Ezequiel, a gente começa a visualizar por que essas ovelhas foram dispersas. O que aconteceu por parte desses pastores que, na prática, levou as ovelhas a serem dispersas. E ao ponto de Deus falar que ele rejeitaria eles, que eles não seriam mais pastores. Que Deus arrancaria as ovelhas da mão dele e ele mesmo tomaria conta dessas ovelhas. Em Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 5, ele fala o seguinte: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Então Jeová levanta Ezequiel para que ele seja o porta-voz de Deus às duas casas de Israel, tanto a casa de Judá quanto a casa de Israel. Por quê? Porque eles estavam vivendo em rebelião diante de Deus. Quando a gente lê lá o capítulo 34 ele está fazendo um resumo da consequência da atitude de Israel. Porém, quando a gente vai lendo todo o livro ele vai nos mostrando de passo a passo as práticas que foram introduzidas em Israel que os conduziu ao quadro de se tornarem ovelhas perdidas, ao se tornarem ovelhas sem pastores, né? Que não eram curadas, não eram tratadas, não eram alimentadas e, em consequência disso, se tornaram, na verdade, alimentos para as feras do campo, né? Por causa do domínio, por causa do cativeiro que foram levadas e tudo mais que Deus já havia profetizado como uma maldição lá em Deuteronômio capítulo 28 e 29. O capítulo 5, Ezequiel 5 a 8, nos diz o seguinte: Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós, por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízo no meio de ti, aos olhos das nações. Então o povo de Israel ele foi disperso por causa do pecado dele, por causa da rebelião dele. Agora, essa rebelião ela não veio por acaso. Essa rebelião veio porque os pastores não cumpriram o seu papel. E isso fica muito claro em Ezequiel capítulo 22, versículo 23 e 30, que nos diz o seguinte: E veio a minha palavra de Jeová dizendo, Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz Jeová,
vosso Deus, sem que Jeová tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Quando nós aplicamos as palavras aqui de Ezequiel capítulo 2, Ezequiel capítulo 5 e Ezequiel capítulo 22, aquilo que está descrito lá em Ezequiel capítulo 34, fica muito claro que o erro dos pastores de Israel foi o de não conduzir o povo na obediência à lei de Deus. Eles deixaram eles, a Deus dará, né? Eles não cumpriram o seu papel, principalmente o sacerdote, de ensinar o povo a fazer distinção entre o santo e o profano, de instruir o povo a andar em obediência à lei de Deus. E os profetas, ao invés de mostrarem a verdade e expor o caminho de destruição que a nação estava conduzindo, eles profetizaram mentira. Eles profetizaram vaidade, muito provavelmente para poder levarem vantagem em função disso. Né? Então esse foi o pecado, esse foi o erro dos pastores que conduziu Israel à destruição. Erro este que o fundamento dele foi terem se esquecido da lei de Deus. Na seção 4, parte 6 do nosso estudo, a cronologia do Evangelho, nós tratamos a respeito do teste do falso profeta. E nós vimos que a característica principal de um falso profeta, de alguém que deveria ter sido enviado por Deus, mas não foi, é de que ele vai conduzir Israel a se afastar da lei de Deus. Uma vez dele ter manifestado sinais e maravilhas, ele conduz Israel a se afastar dos mandamentos de Deus. Na prática, aqueles que foram escolhidos por Deus para pastorearem Israel, para guiar Israel à verdade de Deus, que são os profetas, os príncipes, né, os reis de Israel, eles deveriam, cada um rei de Israel, ele deveria escrever para si mesmo uma cópia da lei de Deus. Por quê? Porque ele deveria ter um conhecimento profundo da lei para que ele pudesse instruir o povo. Então, os sacerdotes tinham responsabilidade de guiar o povo na lei de Deus, o rei tinha a responsabilidade de guiar o povo na lei de Deus, e os profetas tinham a responsabilidade de serem porta-voz de Deus para apontar o pecado e trazer o povo de volta. Mas nenhum deles cumpriu a sua missão. E a lei de Deus foi completamente esquecida, Israel cai em pecado e o resultado é que ele foi disperso entre as nações da terra. Então, fica claro para a gente aqui que quando Yeshua fala a respeito daqueles pastores que não entram pela porta, mas que saltam os muros, e esses são aqueles que entram para matar, para destruir e para roubar, a característica desses ladrões é que eles abandonam o parâmetro estabelecido por Deus para que o povo dele fosse criado nele, que é a lei de Deus. Então, dentro desse contexto, fica claro para a gente que tanto a porta quanto a cerca em volta, né, das ovelhas, que está ali para proteger as ovelhas do inimigo, é a lei de Deus. A partir do momento que aquela porta fica aberta ao esmo, ou aquela cerca ao redor ela é quebrada, ela é violada, as ovelhas elas perdem o parâmetro de santidade estabelecido por Deus e elas acabam se dispersando e se tornam presas para animais do campo, para animais ferozes do campo. Então a lei de Deus ela é o ponto central para nós distinguirmos entre alguém que quer cumprir a função de conduzir o povo de Deus à verdade e aquele que vai conduzir o povo à destruição. Pegando isso, tendo isso em mente, e retornando para Ezequiel capítulo 34, fica claro que Jeová ele aponta então o erro dos pastores de Israel, mas ele fala que ele vai buscar uma solução para esse problema. Né? E Ezequiel 34, versículo 11 e 12 fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Ainda em Ezequiel,
capítulo 34, 23 a 27. Se você quiser ler Ezequiel 34 todo, melhor ainda. Eu estou pulando alguns versos aqui só para a gente poder focar no ponto central do que eu estou querendo transmitir para vocês. Ezequiel 34, do versículo 23 a 27, diz o seguinte: E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuva de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou Jeová, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar das mãos dos que se serviam delas. Então a gente começa Ezequiel capítulo 34 falando dos mercenários, falando daqueles pastores que só queriam tentar tirar vantagem em cima do povo, mas acabou conduzindo o povo à destruição. Nós vimos nos capítulos anteriores ao capítulo 34 como isso aconteceu. Isso aconteceu porque os pastores se afastaram da aliança de Deus, se rebelaram contra Deus e permitiram com que as ovelhas andassem de maneira rebelde, sem parâmetros, sem padrão, sem nenhum tipo de instrução e ensinamento. Né? E aqui ele volta a dizer, então eu vou livrá-las das mãos daqueles que se aproveitaram dela. A condenação de Deus aqui não é com relação às nações, elas vão receber a condenação delas pelos pecados delas. Mas ele não está falando aqui das nações que tiraram vantagem dos pecados de Israel e acabaram oprimindo, dominando e trazendo todo tipo de coisa ruim sobre a nação de Israel. A condenação em Ezequiel capítulo 34 aqui é sobre aqueles que tinham o papel de agirem como pastores, conduzindo o povo, conduzindo o rebanho de Deus a pastos verdejantes, a pastos onde eles se alimentariam da palavra de Deus, da verdade de Deus, mas ao invés disso eles tiraram proveito e deixaram o rebanho ser destruído pelos lobos, devorados pelos animais selvagens. Então o juízo de Deus vai vir principalmente sobre eles que não cumpriram o seu papel. Versículo 30 a 31. Saberão, porém, que eu sou Jeová, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então Ezequiel 34, 30 a 31. Nós já tratamos desses versos lá no estudo sobre as ovelhas perdidas, e nós sabemos que o cumprimento dessa palavra de Deus, de que ele arrancaria Israel da mão dos aproveitadores, desses falsos pastores, e ele daria ao seu servo Davi, nós sabemos que essa profecia ela se cumpre na pessoa do filho de Davi, o descendente de Davi, o Netzer, aquele que nasce distante, um tempo distante, né, mas ligado à raiz de Davi. E Yeshua, o Messias, ele é o cumprimento dessa profecia. E nós sabemos que no capítulo 36 de Ezequiel, ele então nos diz que o novo nascimento, no qual Israel seria lavado pela água e seria cheio do Espírito de Deus, é o processo pelo qual isso iria se cumprir. Então, ele prepara o verdadeiro pastor, aquele que vem para libertar o povo do jugo que foi colocado sobre ele, a atadura do jugo que foi colocado sobre ele, para livrar o povo das mãos do que se serviam deles, trazê-los à liberdade, colocar o Espírito de Deus dentro deles, eles olhariam então para os pecados que cometeram, teriam nojo dos seus pecados e passariam a andar em obediência aos estatutos e juízos de Deus. Isso está descrito de maneira muito clara em Ezequiel 36. E o resultado final é em Ezequiel 37, que finalmente a casa de Judá e a casa de Israel serão reunificadas e viverão para sempre debaixo do pastoreio deste um só pastor, que é o descendente de Davi. Então, quando a gente tem isso tudo em mente, colocado no lugar certo, a gente pode retornar para a parábola de Yeshua e entender ela da maneira correta.
E aí a gente volta lá em João, capítulo 10, a gente vai reler aqui parte do que a gente já leu anteriormente, mas tendo em mente essa perspectiva, que dentro do conceito da palavra de Deus, os falsos pastores, aqueles que levaram Israel à destruição, aqueles que roubaram, aqueles que mataram e aqueles que destruíram, são aqueles que permitiram que Israel se esquecesse da lei de Deus e até mesmo foram os responsáveis por introduzir em Israel algo que era abominável à lei de Deus. Não faziam mais distinção entre o santo e o profano, esqueceram dos seus sábados, aproveitaram das viúvas e dos pobres, oprimiram o estrangeiro que vivia no meio deles. Estes são os falsos pastores dentro do conceito profético de Ezequiel. E aí Yeshua fala, né, após ele ter viver aquela situação com os fariseus, no qual ele cura aquele homem cego, que a gente viu na semana passada. E aí os fariseus ficam revoltados com o que acontece e vão tentar persegui-lo e perseguir aqueles que tinham, de alguma maneira, concordado com Yeshua. E Yeshua então introduz essa palavra. Ele não introduz ela por acaso. Ele não fala essa profecia do nada. Ela está dentro de um contexto. Ela está dentro de um contexto que, naquele momento, ele estava tendo uma disputa de autoridade entre ele, que foi enviado pelo Pai para cumprir a vontade do Pai, e o farisaísmo, que através da suposta autoridade rabínica recebida diretamente de Moisés, escravizavam o povo e colocavam sobre o pescoço do povo um jugo que ninguém conseguia suportar. Então o contexto ali era esse, e ele então fala essa parábola do bom pastor. Então vamos ler ela de novo, mas tendo em mente aquilo que Ezequiel nos revela. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, se você está fora do parâmetro estabelecido por Deus, se você foge do parâmetro estabelecido por Deus e você quer, de alguma maneira, apacentar a ovelha, você vai conduzir ela à destruição. Você é um ladrão, você é um salteador. Mas aquele que entra pela porta, ele realmente representa aquilo que Deus deseja, a vontade de Deus para o povo, e ele vai conduzir o povo de maneira correta, segundo a verdade. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Ou seja, ele é a referência para que as ovelhas caminhem. Elas não estão dispersas, sem rumo. Elas não estão criando 30 mil denominações porque elas leem o texto bíblico e aquilo que vem na cabeça delas, elas tiram e agora é assim. E aí a outra muda e aí abre uma na esquina, outra na outra. Elas têm uma direção, elas têm um exemplo. E elas vão seguir aquele exemplo que está adiante dela, que é quem? O verdadeiro pastor. Vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque o conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, o que João está falando aqui é que, em harmonia com Deuteronômio, capítulo 13, que eu comentei anteriormente, que nos fala ali a respeito do teste do falso profeta, aquele que entra pela porta é aquele que veio cumprir a vontade de Deus. Ele veio para exercer autoridade sobre o povo, porém, conduzindo o povo à obediência aos mandamentos de Deus. Esse povo é um povo protegido. Porque quando a gente vai lá em Deuteronômio, capítulo 28 e 29, quando Deus fala a respeito das bênçãos e das maldições, a diferença entre os dois é justamente a obediência. Se você obedecer os meus mandamentos, as bênçãos vão vir sobre vocês. Vocês estarão protegidos de tudo. Vocês serão cabeça de tudo. Vocês não vão pedir emprestado. As pessoas vão vir pegar emprestado de vocês. Porém, se vocês quebrarem a cerca de proteção que está ao redor de vocês, se vocês arrombarem a porta e saírem em disparada, vocês vão romper completamente com a minha aliança e a consequência é que vocês serão destruídos. Está lá em Deuteronômio capítulo 29. Então, quando a gente analisa as palavras de Jesus em harmonia com a verdade de Deus que está estabelecido na lei e nos profetas, a gente compreende aqui que aquele que entra pela porta é aquele que tem compromisso com a aliança de Deus. Aquele que é fiel à lei de Deus e que instrui o povo a andar em fidelidade à lei de Deus. Por outro lado, aquele que quer pular o muro é aquele que vem, se manifesta com certa autoridade, pode até mesmo fazer sinais e maravilhas, porém, uma vez que ele faz sinais e maravilhas, ele fala, olha, essa cerca que ela está nos limitando.
esses mandamentos, esses estatutos, eles estão nos limitando, eles estão nos aprisionando. Nós não precisamos ficar presos dentro disso aqui. Vamos arrancar essa cerca e vamos ter liberdade. Vamos viver do jeito que a gente quer. Nós não precisamos ficar limitados em regras, em normas, em estatutos, em juízos. Isso é para a gente do Antigo Testamento. Vamos viver na liberdade que Cristo nos deu, que é para poder viver do jeito que a gente quiser. E aí o resultado disso é o quê? É destruição. Você não está preparando o rebanho para se alimentar, para ser forte, para crescer no conhecimento de Deus. Você está preparando o rebanho para ser destruído. E infelizmente é isso que a gente vê no dia de hoje. Então aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor, aquele que pula a cerca, aquele que rompe, que quebra a porta, é a figura de um falso pastor. Nós temos que lembrar então aqui que esse ensinamento ele é dado logo após esse conflito entre os fariseus e Jesus com relação à autoridade dele. Portanto, o contexto aqui é essa disputa sobre quem realmente estava cumprindo o papel de pastor em Israel. Seria Jesus? Seria Yeshua quem estava cumprindo? No caso, rompendo com as leis, com os mandamentos impostos pelos rabinos? Ou seriam os rabinos que realmente estavam pastoreando? Né? Este é o ponto em questão aqui. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles lhe dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Mas peraí, Marcelo, você acabou de falar que a porta, que a cerca como um todo, aquela proteção, ela é a lei de Deus. Que a partir do momento que ela é rompida, ela traz destruição para o povo. Mas Jesus está falando aqui que ele é a porta. Sim, ele é a porta. Porque ele é a palavra de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Ele é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Ele é a manifestação perfeita de como viver a lei de Deus e ele veio para se tornar um exemplo para o povo de Israel. A partir do momento que Yeshua se manifesta, que o Messias se manifesta, e ele rompe com os grilhões, com a mordaça, com o jugo que o sistema religioso havia imposto sobre o povo, e ele reconduz o povo a uma vida de obediência única e exclusivamente a Deus, ele passa a ser a nossa referência. Então ele é aquele pastor, ele não só é a porta, porque ele é a palavra, ele é a própria lei de Deus manifesta em forma de homem, mas ele também é aquele pastor que sai pela porta e que nós vamos andar caminhando juntamente com ele. Lá em 1 João, se eu não me engano, fala isso. Nós devemos caminhar como ele andou, devemos andar como ele andou. Ele é o nosso exemplo. Eu costumo dizer que, para muitos, né, dentro da visão cristã, Jesus é a nossa desculpa. Né? Se eu peco, eu coloco em Jesus. Ah, não, Jesus me perdoou de todos os pecados. Se eu não tenho compromisso em andar em obediência aos mandamentos de Deus, Jesus já pagou o preço dos meus pecados. Se eu sou viciado em algum tipo de atitude que é contrária à lei de Deus, mas Jesus me perdoou. Eu oro e peço perdão a Deus. Jesus é sempre a nossa desculpa. A desculpa é, eu não preciso guardar os mandamentos porque Jesus já guardou por mim. Então, se ele guardou, toda vez que eu pecar, eu jogo para ele e eu continuo vivendo uma vida na prática do pecado. Só que a Bíblia não fala que Jesus é a nossa desculpa. Jesus é o nosso exemplo. Ele foi santo e perfeito em tudo para nos ensinar que é possível a um homem ser santo e perfeito em tudo. Ele era um homem. Ele estava aqui 100% homem. Ele esvaziou de toda a sua divindade. Ele não utilizou de algum tipo de truque para o capacitar a ser melhor do que nós. Ele veio para nos mostrar o seguinte, eu sofri tudo que vocês sofreram, eu fui tentado em tudo que vocês tentaram, mas eu tinha minha visão voltada apenas para o Pai. E porque a minha visão estava sempre voltada para Ele, eu fui fiel e eu consegui cumprir o ministério que Ele me deu, que foi um ministério duro, de perseguição, de rejeição e de morte. Então vocês podem fazer o mesmo. Vocês são capazes de fazer o mesmo. Ele é o nosso exemplo. Nós devemos caminhar atrás dele. Ele não é a nossa desculpa. A gente tem que entender isso. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Logicamente, ele não está se referindo aqui a todo mundo que veio antes dele. Ele não está se referindo a Moisés, ele não está se referindo a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, ele não está se referindo a isso.
dentro do contexto do que ele está falando aqui, ele está se referindo aos falsos profetas. Ele está se referindo aos falsos pastores, aos falsos sacerdotes, aos falsos líderes de Israel, que supostamente estavam guiando Israel no caminho da verdade, mas, na prática, estavam guiando Israel para se tornarem submissos a um sistema religioso baseado em tradições e doutrinas de homens, no qual eles poderiam oprimir esse povo e poderiam, muitas vezes, extorquir desse povo, inclusive renda. Né? Inclusive, a palavra de Deus ela é muito clara, que eles oprimiam o povo não só em questões espirituais, mas também em questões financeiras. Né? Então, eles levavam vantagem de toda maneira. As pessoas estavam presas a eles. Então, ele não está falando aqui todos que vieram antes de mim, se referindo a absolutamente todos. Dentro do contexto, ele está se referindo àqueles que, se dizendo serem porta-vozes de Deus, não cumpriram o papel de serem porta-vozes de Deus, que é guiar o povo na lei e, no lugar disso, guiaram o povo à rebelião. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Aquele que seguir Yeshua, ele pode ter certeza que ele vai ser guiado por um pasto verdejante e por um poço de águas limpas. Por quê? Porque ele vai nos conduzir à palavra de Deus. Ele não vai nos conduzir a uma cisterna rota. Ele não vai nos conduzir a um pasto completamente destruído. Ele vai nos conduzir a algo puro, santo, algo orgânico, vamos dizer assim, dentro da realidade que a gente vive hoje. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A abundância ela só vai vir, segundo aquilo que a palavra de Deus nos revela, para aqueles que vivem em obediência. A palavra, inclusive de Yeshua, em Mateus capítulo 5, ela é muito clara. Aquele que não guardar e não ensinar o menor dos mandamentos será chamado o menor no reino dos céus. Será que existe abundância para quem será o menor? Lógico que não. A abundância, ela vem para aquele que está no topo, para aquele que está em cima. Então, quando a gente lê as palavras de Yeshua em Mateus capítulo 5, o que ele está falando aqui é: se eu vim para poder os conduzir a uma vida de abundância, é porque eu vim para conduzir vocês a viver uma vida em santidade plena. Porque se vocês viverem em santidade plena diante do Pai, o resultado disso será abundância, não só nessa vida, mas na vida que está por vir. Então, o foco da palavra de Yeshua aqui é nos conduzir à obediência. É conduzir esse povo, essas ovelhas, à obediência. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém as tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, Yeshua ele faz uma distinção clara entre ele e os fariseus. Eu sou o bom pastor. Eu não vim para tomar proveito sobre vocês. Eu não vim para os conduzir a uma vida na prática da rejeição à lei de Deus, a desobediência, a submissão a um sistema baseado em tradição e doutrinas de homens que tornam a lei de Deus nula. Eu vim para os conduzir ao Pai. Eu vim para os conduzir ao arrependimento e os levar de volta para o aprisco. Então, ele faz essa diferença clara entre ele e os líderes de Israel. Não só aqueles que viveram no tempo de Ezequiel, mas aqueles que viviam no seu próprio tempo. A gente vai ver que isso aqui vai se encaixar no evento 2, que a gente vai começar a ler agora, que é a respeito da festa que ele estava ali participando dela. O evento 2 é a festa de inverno. João 10, versículo 22 a 39. E em Jerusalém havia a festa da dedicação.
E era alguma coisa na minha boca. E era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Messias, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. O que ele tinha falado com eles anteriormente? Nós vimos em episódios anteriores. Vocês são filhos do diabo. E a vontade de vocês é fazer a vontade do pai de vocês. Vocês não têm compromisso em fazer a vontade do pai. Por que ele fala aquilo? Aí eles falam com ele: não, mas Abraão é nosso pai. Nós não somos filhos de adultério. Né? Nós não somos filhos bastardo. Né? O acusam ainda da mãe dele ter sido engravidada de uma maneira não correta, e etc. Então ele vira para ele e fala: eu já falei para vocês não são da minha ovelha. Vocês são filha do diabo, vocês sabem disso. E aí ele... as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Vocês não querem compromisso em me seguir. Vocês não querem compromisso em seguir a vontade do Pai. Vocês querem seguir a vocês mesmos. A única coisa que interessa é vocês mesmos. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhes: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque dizes: sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que a conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-lhes de suas mãos. Então, eles tentaram matar Yeshua, né? Ele já estava evitando ir em Jerusalém, porque ele sabia do risco de morte. Eles iam, a qualquer momento, tentar encontrar uma desculpa para matá-lo. E aí é estranho que a gente vê ele em uma festa que não é uma festa bíblica, não é um mandamento bíblico, e ele está andando ali na porta de Salomão, no templo, como se nada tivesse acontecendo. E ali entra nesse conflito, nesse debate, e eles tentam apedrejá-lo, tentam prendê-lo, e ele acaba passando no meio deles ali de maneira sobrenatural. Então, tudo isso que aconteceu até agora aconteceu durante o período da festa a festa da dedicação, que é uma festa que ocorre no inverno. E é importante a gente entender o significado dessa festa para que a gente possa compreender por que Yeshua estava ali. Ele não tinha razão, obrigação de estar ali, mas o que levou ele ali e se expor a esse risco que ele se expôs, como a gente acabou de ler aqui. A gente vê que na fala de Yeshua com os fariseus, ele dá testemunho para eles e fala com eles o seguinte: se vocês querem saber realmente quem eu sou, as minhas obras dão testemunho de mim. Por que ele fala isso? Porque ele leva lá para Deuteronômio capítulo 13, o teste do falso profeta. Aquele que faz sinais e maravilhas e conduzem o povo à obediência aos mandamentos de Deus, essa pessoa é enviada por Deus. Agora, aquele que conduz os povos a se rebelar aos mandamentos de Deus, esse é um falso profeta, ele precisa morrer. Então, quando eles ameaçam matar Yeshua, o que Yeshua fala? Olha, se eu não estivesse fazendo as obras do meu Pai, com razão vocês não deveriam acreditar em mim. Mas se eu a faço e vocês não querem acreditar nas minhas palavras, analise as minhas obras. Analise as minhas obras e vocês vão ver que eu fui enviado por ele. E aí vocês vão acreditar nele.
E aí, mesmo assim, eles não quiseram dar ouvidos. Por quê? Porque a preocupação deles não era com a verdade. A preocupação deles era com o seu sistema religioso. Qualquer um que se levantasse e que de alguma maneira representasse uma ameaça para o controle que o sistema religioso tinha sobre o povo, aquela pessoa deveria ser destruída. Independente de qualquer sinal, de qualquer maravilha, independente do que ele fizesse. Eles estavam tão cegos para a realidade ao redor deles, focando apenas naquilo que eles amavam, que era a religião que eles mesmos criaram, que eles iriam matar, assim como eles fizeram com todos os profetas que vieram antes de Yeshua. Todos os profetas que foram enviados para Israel foram mortos. Por quê? Porque o povo estava cego na sua paixão pelo pecado e na sua rebelião contra Deus, que eles não aceitaram. Até o dia em que eles morreram, que as palavras que eles testificaram se cumpriram, e aí então eles reconheceram realmente aquela pessoa era um profeta de Deus. E com Yeshua não foi diferente. Infelizmente, essa realidade que o povo de Israel vivia, ela não é diferente no meio cristão. Aqueles que hoje se proclamam parte da nova aliança através da fé em Yeshua, eles criaram uma paixão tão grande pelo sistema religioso que foram criado nele, que muitas vezes eles cegam completamente para a verdade bíblica. Eles ignoram completamente a verdade bíblica porque eles querem defender a sua denominação. Eles não tiram tempo para poder ler, eles não tiram tempo para poder estudar. E se você apresentar um vídeo desse, a primeira coisa que eles vão olhar e falar é o seguinte: nossa, mas um vídeo de 2 horas falando sobre a Bíblia? Por quê? Porque eles não têm amor pela palavra de Deus. Eles têm amor pelo sistema religioso que eles foram, no qual eles vão ali, cantam 20 minutos, tem uma pregaçãozinha de meia hora, no máximo 40 minutos, passou disso, já estão querendo ir embora da igreja, tem uma confraternização social com as pessoas e pronto, acabou. Virou um clube de divertimento. E aí quando você está meio deprimido, passando por problemas, você tem alguém que vai ali te ajudar, de repente, né? De repente, porque às vezes nem ajuda também, infelizmente, mas virou um clube social confortável. Mas na hora que você vira e fala assim, vamos estudar realmente a palavra de Deus. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Nós estamos vendo que a cada dia nós estamos nos aproximando do momento em que nós vamos nos comparecer diante de Deus para prestar conta. A humanidade vai aparecer diante de Deus para prestar conta. E as pessoas não querem dedicar tempo para estudar a palavra de Deus. Simplesmente elas não querem. Elas estão confortáveis no seu sistema e qualquer um que questionar o seu sistema, ele vai ser perseguido, vai ser rejeitado, vai ser ridicularizado. Não é diferente com o que aconteceu com Yeshua. Na verdade, Yeshua fala de maneira muito clara. Aquele que quer me seguir, pega a sua cruz e me segue. Por quê? Porque o mesmo que eu estou passando, vocês vão passar. Exatamente a mesma coisa. Serão rejeitados, serão criticados. A maioria não vai querer escutar. A maioria não vai querer escutar. Por quê? Porque eles querem escutar aquilo que agrada o ouvido deles. Simplesmente isso. E, acima de tudo, a natureza humana, como nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8. O homem carnal, ele não agrada a Deus porque ele não se submete à lei de Deus. Paulo diz isso. Segundo as pessoas, Paulo é aquele que veio pregar contra a lei. Mas é Paulo quem fala que o homem carnal, ele não agrada a Deus porque ele não está sujeito à lei de Deus. Mas aquele que vive no Espírito, ele vai se sujeitar à lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus ela é espiritual. E aí você vai conseguir compreender o papel da lei na sua vida para te conduzir à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas, infelizmente, a grande maioria age como o povo judeu agiu há 2000 anos atrás. Então a gente tem que entender essa festa. Essa festa vai nos ajudar a compreender a motivação que levou Yeshua a ignorar o risco e ir para Jerusalém durante esse período. A festa da dedicação, ela é o oposto daquela que é a festa mais importante para o mundo cristão hoje em dia, que é a festa de Natal. Ela é completamente o oposto. São inimigos mortais. Uma não pode existir junto com a outra. Ou você vai viver uma realidade, ou você vai viver a outra. Elas são inimigas, elas não conseguem. É igual água e óleo. Não tem como misturar as duas. Então nós temos aqui Yeshua em Jerusalém,
na festa da dedicação. Nós vamos compreender aqui o significado dessa festa. E nós temos hoje um mundo cristão que se uniu a Deus através da nova aliança, mas que por ser guiado por pastores que ignoram a lei de Deus, são conduzidos a uma prática que, como nós vamos ver, é completamente o oposto daquilo que Yeshua estava em Jerusalém para, no meu ponto de vista, para celebrar. Algumas pessoas até discordam. Yeshua não poderia ter ido lá para celebrar porque não é uma festa bíblica. Eu creio que ele não iria ali se ele não tivesse uma motivação muito grande que não fosse lembrar do livramento que Deus trouxe ao povo de Israel. Mas como nós vamos ver, não dá para você conciliar acreditar em Yeshua, no Jesus que estava ali colocando a sua vida em risco para celebrar essa festa, e ao mesmo tempo virar e falar, não, eu celebro Jesus e adoro o meu Deus, tendo como a principal festa da minha religião o dia 25 de dezembro, no final do ano. Nós vamos ver isso da agora para frente. Eu vou ler para vocês, porque é muita informação e eu não quero perder, e assim também a gente vai andar mais rápido. Então eu vou lendo com vocês aqui. Esse é um texto, na verdade, que eu publiquei na minha página aqui, Tempo de Restaurar, do Facebook, há alguns anos atrás, não lembro nem quanto tempo atrás, e eu vou compartilhar com vocês esse texto aqui para a gente entender o significado dessa festa, e aí a gente concluir o nosso estudo de hoje. A festa da dedicação, conhecida no meio judaico como a festa de Hanukkah, a palavra Hanukkah significa dedicar, consagrar. Então, por isso, a festa da dedicação, conforme João se refere, está descrita nos livros judaicos apócrifos de 1º e 2º Macabeus. Livros esses que narram os fatos ocorridos em Israel cerca de 170 a 160 anos antes de Cristo, durante o domínio grego de Antíoco Epifanes. Quando a gente fala a palavra apócrifo, algumas pessoas, apócrifo, deve ser do capeta, né? Já fica assustada. Não, apócrifo simplesmente quer dizer que ele não foi canonizado como sendo um livro inspirado por Deus. Simplesmente isso. Mas ele é um livro histórico. Ele é um livro que narra a história de Israel. Por isso que até hoje o povo de Israel celebra essa festa, porque é um fato real. Isso aconteceu realmente durante a história de Israel. Então a gente vai ler o relato histórico do que aconteceu para que nós possamos entender por que tinha essa festa na época de Yeshua, cerca de 190 anos depois do fato ocorrido. Após o período de certa autonomia e liberdade religiosa sobre o domínio grego, Israel passou a sofrer uma opressão em sua própria terra como nunca havia sofrido antes. Tudo começou quando o povo de Israel resolveu abandonar a aliança de Deus, buscando assemelhar-se aos povos que viviam ao seu redor, conforme relatado em Macabeus, capítulo 1, versículo 12 a 15, que eu vou ler para vocês aqui agora. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos, que seduziram a muitos outros, dizendo, vamos e façamos aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nós nos separamos deles, caímos em infortúnio sem conta. Semelhante linguagem apareceu Lisboa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de abandonarem o costume pagão, de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um estádio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão, afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos estrangeiros e venderam-se ao pecado. Então o que aconteceu? Eles estavam debaixo do domínio e algumas pessoas tiveram a brilhante ideia de que a situação estava ruim porque eles estavam tentando viver uma vida diferente dos gentios. Sendo que, na verdade, é o contrário. O fato de, durante toda a história de Israel ter vivido uma vida igual à dos gentios, ter se envolvido com o paganismo e ter se esquecido da lei de Deus, é que conduziu Israel àquela realidade. Só que na cabeça deles, eles não conseguiam ver isso. E eles falaram, não, se a gente se tornar igual a eles, nós vamos receber o favor deles e a nossa vida vai melhorar. Então, está muito difícil ser fiel a Deus dentro dessa realidade.
O mundo ao nosso redor, a realidade que a gente vive, é quase impossível sermos fiéis a Deus. Então, já que é quase impossível, vamos ignorar esse negócio de lei de Deus e vamos ser igual a eles. A primeira coisa que eles fizeram, construíram um estádio. A gente acredita que mês que vem começa a Olimpíada, né? E a gente cresceu numa realidade no qual a gente vê a Olimpíada como, ó, gente, que coisa maravilhosa e tal. Mas a Olimpíada, ela está toda enraizada no paganismo grego. Toda enraizada no paganismo grego. E muitas vezes a gente fica vendo ali, né, a tocha olímpica, aqueles louros que são colocados ali na cabeça dos vencedores. Gente, tudo aquilo tem raiz pagã. Tudo aquilo é abominável a Deus. Mas porque nós crescemos em uma cultura dominada pela influência grego-romana, a gente acha que não tem nada a ver. Mas para Deus tem. E infelizmente aqui em Macabeus, o povo de Israel pensou a mesma coisa, não tem nada a ver. Vamos nos tornar como eles. E aí eles construíram um estádio, vamos ser igual a eles, vamos viver uma vida igual a eles. Os homens, de alguma maneira, que para mim é misterioso, tentaram esconder a sua circuncisão, porque naquela época o esporte era praticado com os homens nus, então eles tiveram que disfarçar a circuncisão deles para que eles fossem aceitos ali no meio do povo como iguais. Né? Eles querem realmente se tornar como os gentios. E eles acabaram esquecendo a aliança de Deus e, como o texto diz aqui, se venderam ao pecado. Por que eles se venderam ao pecado? Porque eles ignoraram a lei de Deus para tentar, de alguma maneira, ter vantagem financeira. Para tentar ter um padrão de vida melhor. Se eu for querer ser muito fiel, a vida vai ficar difícil. Então eu não preciso ser tão fiel. Deixa eu ignorar um pouquinho aqui que vai ser bom para mim. Será que vai? A gente vai ver aqui a seguir. Continuando agora, não mais o texto. Sentindo-se um estranho no ninho, por possuírem regras e normas rigorosas que tornavam Israel uma nação separada e diferente de todos os povos do mundo, o povo de Israel resolveu ceder ao desejo e ser aceito pelos outros e acabaram seguindo a maioria. Não demorou muito até que aquela aparente amizade com o inimigo tornou-se uma cilada para toda a nação. Apenas alguns anos após a aliança com os judeus, Antíoco Epifanes marchou com um forte exército sobre Jerusalém, destruiu várias cidades, massacrou milhares de judeus, levou mulheres e crianças para o cativeiro e saqueou totalmente o templo. Jerusalém tornou-se uma cidade desolada, habitada quase que exclusivamente por estrangeiros. Algum tempo após estes acontecimentos, Antíoco expediu um decreto que ordenava que todos os povos dominados por ele abandonassem os seus costumes e religião, assimilando totalmente os costumes e a religião grega. Isso está em Macabeus, capítulo 1, versículo 41 a 50, que nos diz o seguinte. Então, o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo e que abandonassem as suas leis particulares. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Não é diferente do que nós vimos lá em Ezequiel. Exatamente a mesma coisa que a gente viu lá em Ezequiel, que conduziu, porque o povo estava sendo dominado por falsos pastores, esses falsos pastores o conduziram a essa realidade e essa realidade os conduziu à destruição. Exatamente o que aconteceu aqui de novo na época dos Macabeus, cerca de 160 a.C. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra, suspendendo-se os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, violassem os sábados e as festas, profanassem o santuário e os santos, erigissem altares, templos e ídolos, sacrificassem porcos e animais imundos, deixassem seus filhos incircuncidados e maculassem suas almas com toda sorte de impureza e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer da lei e a transgredirem as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Fecho aqui o texto de Macabeus. Finalmente Israel acabou recebendo aquilo que tanto pediu. A oportunidade de se tornar exatamente como os pagãos ao seu redor.
muitos, influenciados especialmente por líderes e sacerdotes infiéis, aceitaram o decreto de Antíoco e abandonaram definitivamente a lei do Deus de Israel. Mas tantos outros preferiram entregar suas vidas pelo amor a Deus e pela sua palavra. Macabeus 1, 51 a 64. Foi neste teor que o rei escreveu a todo o seu reino. Nomeou comissários para vigiarem o cumprimento da sua vontade pelo povo e coagirem as cidades de Judá, uma por uma, a sacrificar. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Caslau, do ano 145, edificaram a abominação da desolação por sobre o altar e construíram altares em todas as cidades circunvizinhas de Judá. Então, no dia 15 do mês de Caslau, que é Kislev em hebraico, o Aleph está me corrigindo aqui, que é Kislev em hebraico, a gente vai ver isso logo para frente. Ele então mandou construir um altar em cima do altar no templo e em todas as cidades de Israel. No dia, ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam em toda parte. Todo aquele em poder do qual se achava um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades. E no dia 25 do mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. Então eles construíram o altar no dia 15 e o dia 25 passou a ser o dia oficial do ano, do mês, no qual eles faziam os sacrifícios aos falsos deuses. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas, conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos aos seus pescoços. Eles enforcavam o bebê pendurado no pescoço da mãe e depois eles atravessavam o bebê e a mãe com a espada. Era assim que eles matavam as mulheres. Massacravam também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro e preferiram a morte antes de se manchar com alimentos. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Aqui eu termino o texto de Macabeus. Então, no dia 25 do mês de dezembro, correspondente naquela ocasião ao dia 25 do mês hebraico de Kislev, os gregos profanaram o altar no templo em Jerusalém, ergueram uma estátua do deus Júpiter em homenagem ao seu suposto nascimento nessa data, porque todos os povos que adoram a deuses que fazem referência à adoração ao deus Sol, eles celebram o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento desses deuses. Seria o dia do renascimento desses deuses. Existe todo um culto, uma história pagã por trás, principalmente no hemisfério norte, por trás do nascimento desses deuses no dia 25 de dezembro, que é o período do ano em que, ali entre o dia 20 e o dia 25, é o período do ano que tem o solstício de inverno, né? É o menor dia do ano, então escurece muito cedo. Você tem luz do dia entre, 8, 9 horas da manhã a 3 horas da tarde. Então o período de luz era muito pequeno. A partir daquele período, os dias começam a se tornarem maiores de novo. Então, dentro da cultura pagã, o sol estava morrendo e aí chega um momento em que ele começa a retomar a sua força e a renascer. Então, eles adoravam esse período do ano como o nascimento dos seus deuses. Então, quando Antíoco Epifânio escolhe essa data para sacrificar e profanar o templo em Israel, não foi por acaso. Ele ergue uma imagem do deus Júpiter e ele faz essas ofertas em homenagem ao nascimento do deus Sol. A partir daí, determinou-se que todo dia 25 de cada mês, todos os judeus deveriam participar de todo tipo de abominação relacionada ao culto e adoração a falsos deuses, como Dionísio e Baco,
sendo condenado à morte todo aquele que se recusasse a fazê-lo. Então, se a pessoa virar, não, eu não quero tomar parte com isso. Ah, você está querendo guardar a lei. Nós vamos matar você, você caiu da graça. Você tem que morrer. Perdeu a salvação. 1ª e 2ª Macabeus nos conta que milhares e milhares de pessoas foram assassinadas de maneira extremamente cruel pelo simples fato de se recusarem a comer a carne de porco, que era parte dos sacrifícios. Outros tantos morreram por guardarem o sábado e até mesmo pelo simples fato de pronunciarem o nome de Deus. Era pecado pronunciar o nome de Deus. Nós crescemos em um sistema religioso completamente influenciado pela cultura grego-romana, pela cultura pagã. Por isso que nós nunca aprendemos o nome de Deus. Né? Quando eu comecei a aprender o nome de Deus aqui em casa, minha esposa virou para mim e falou comigo assim, mas eu achava que Deus era o nome de Deus. E muita gente dentro da igreja pensa isso. Por quê? Porque nós nunca aprendemos isso. Ah, isso não é importante? É importante. Quando Deus tira Israel do Egito e ele dá as pragas, ele fala, eu estou fazendo isso para que o meu nome seja conhecido entre as nações, que eu me chamo Jeová. Quando ele manda Moisés pela primeira vez, e Moisés fala, Jeová me enviou para tirar o povo dele do Egito, o faraó vira para Moisés e fala para Moisés, quem é Jeová para que eu escute a voz dele? Eu não sei quem é esse Deus, não vou adorar esse Deus. E aí ele dá ali as pragas e ele fala, agora ele vai saber quem sou eu. E durante várias passagens no Antigo Testamento, a palavra de Deus ela dá testemunho de que o nome de Deus deve ser conhecido entre as nações. Aí algumas pessoas tentam colocar isso apenas como, não, mas o nome, ele quer dizer o atributo, as qualidades, ele não está querendo dizer o substantivo próprio que se refere a Deus. Sim, ele está. Por quê? Porque ele quer que faça a distinção entre ele e os demais deuses da terra. Né? Hoje em dia as pessoas às vezes fazem uma reunião ecumênica, e aí você tem gente que adora tudo quanto é tipo de coisa do mundo. Aí está todo mundo lá orando para Deus. Existe uma harmonia. Existe uma harmonia. Você vai lá do lado de um budista, você vai lá de um esotérico, você vai do lado de um kardecista, você vai do lado do muçulmano. Se todo mundo falar Deus, nós não temos diferença. Vamos viver em harmonia. Olha, a verdade é o seguinte, o Deus da Bíblia ele não é um Deus de harmonia. A palavra mesmo, o próprio Yeshua fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim fazer divisão. Por que eu vim trazer divisão? Porque eu vim separar o justo do injusto. O certo do errado, o santo do profano. Nós servimos a um Deus santo, que é o único e verdadeiro Deus. Não quer dizer que com isso nós vamos odiar os outros, nós vamos maltratar os outros, muito pelo contrário. O nosso Deus nos ensina a amar os outros. E o nosso propósito é levar o amor dele para essas pessoas. Mas ele quer que o nome dele seja santificado. E Yeshua, né, quando eles pedem a ele a oração, como que ele começa a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Peraí, mas como que eu vou santificar? A palavra santificar significa separar, proteger ali de maneira exclusiva, diferente de tudo mais. Como que eu vou separar um nome que eu não aprendi? E aí quando a gente vai ver a história, nós fomos proibidos de aprender. Esse nome eles tentaram apagar esse nome. Os gregos, os romanos e os judeus. O judaísmo participou da obra de tentar apagar o nome de Deus da face da terra. E Deus queria que o nome dele fosse conhecido em toda a terra. Então quem que nós vamos escutar? A Deus ou aos gregos, os romanos e o judaísmo? Que até hoje rejeita de falar o nome de Deus, de usar o nome de Deus. Então o simples fato de alguém pronunciar o nome de Deus era motivo de morte. Em meio a tamanha abominação e sofrimento que tomou conta da terra de Israel, um grupo de sacerdotes liderados por Judas Macabeus refugiou-se no deserto formando um pequeno exército de 6.000 homens, com o objetivo de libertar Israel da dominação da superpotência da época. Seria como se hoje você pegasse um país como o Paraguai e mandar ele fazer uma guerra contra os Estados Unidos. Né? Seria destruído, aniquilado. A Grécia ela era o maior poder militar da época. E esse maluco desse sacerdote juntou a família dele e falou, não, nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar isso. Foi para o deserto, se reuniu com um grupo de camponeses, de gente que vivia no campo, etc. Formaram um pequeno grupo rebelde e falou, nós vamos libertar Israel. Deus honrou a dedicação e o sacrifício destes homens, possibilitando de maneira milagrosa, foi realmente milagrosa,
a esse grupo de sacerdotes e camponeses contínuas vitórias contra o poderoso exército grego, formado por dezenas até centenas de milhares de soldados, com seus cavalos, carruagens e até mesmo elefantes de combate. A gente, quando vê filme, né, aqueles filmes antigos, muitas vezes aqueles filmes épicos, a gente muitas vezes vê aqueles elefantes vindo com os arqueiros em cima do elefante, e o texto de Macabeus descreve exatamente isso. Chegou um determinado momento, quando esse grupo dos Macabeus começaram a ter muitas vitórias, que ele virou e falou, não, nós vamos mandar uma multidão. E ele mandou uma multidão com tem a cavalaria, né? No caso, esse grupo de elefantes de combate, para poder tentar destruir. Se eu não estou enganado, Judas Macabeu, que era o pai da família, ele inclusive morre quando ele entra debaixo de um desses elefantes para poder matar o líder ali do exército, e ele consegue matar o líder, mas se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, me parece que aí o elefante cai em cima dele, ele morre, e aí o filho dele passa a liderar esse pequeno exército. Então Deus, o milagre da história de Hanukkah, que hoje é completamente deturpada pelo judaísmo, o milagre de Hanukkah foi esse pequeno exército ter sido capaz de destruir a maior potência militar da época e livrar do Israel do domínio deles. Exatamente 3 anos após o templo ter sido profanado com o sacrifício de porcos no altar de Deus, no mesmo dia, no mesmo mês, Judas Macabeus e seus companheiros, após expulsarem o exército grego de Israel, purificaram o templo de todas as abominações que ali foram cometidas e dedicaram o altar a Jeová novamente. Ficou então determinado que durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês hebraico de Kislev, que quem acompanha os estudos aqui desde o início sabe que o mês bíblico ele é diferente do mês gregoriano, né, do ano gregoriano que nós vivemos. O nosso calendário é um calendário pagão. E o calendário santificado por Deus na palavra dele, ele segue a lua, então ele muda com relação ao calendário gregoriano, que é um calendário fixo, calendário solar fixo. Né? Ele não é solar por acaso, é justamente porque o pagão adorava o sol. Então, um calendário solar fixo. Então, o dia 25 de Kislev, ele pode ocorrer no mês de novembro, como ele pode ocorrer no mês de dezembro. Esse ano, por exemplo, ele ocorre no dia, eu falei com você hoje, dia 28. 28 de novembro vai começar a festa da dedicação, no calendário judaico. Então, ele se move. Mas a primeira vez que ele aconteceu, o dia 25 de Kislev, ele aconteceu no dia 25 de dezembro. Às vezes acontece, tem ano que acontece exatamente durante o período de Natal. Então, quando houve a profanação no dia 25 de Kislev, foi no dia 25 de dezembro. 3 anos depois, no dia 25 de Kislev, eles reconsagraram o altar a Deus. O dia do calendário, no caso do calendário gregoriano, não sei falar, mas foi no dia 25 de Kislev. Então eles determinaram que todo dia 25 de Kislev, isso foi uma determinação feita por eles, não foi por Deus, eles celebraram então essa festa de 8 dias em memória desse livramento que Deus deu ao povo de Israel. Semelhante ao que Esther fez quando o povo de Israel também recebeu um livramento extraordinário, sobrenatural, no tempo da rainha Esther, que ela então estabelece 2 dias de festa, chamada festa de Purim. Então são 2 festas que estão citadas na Bíblia, mas que não foram instituídas por Deus e que também ninguém tem obrigação de participar, nada, não foi imposta como uma lei de Deus, mas como um memorial. E Yeshua estava ali em Jerusalém para, de alguma maneira, participar dessa festa. Essa festa, então, ela é chamada em hebraico de Hanukkah, que significa dedicação ou consagração. O fato dela ser uma festa de 8 dias é porque, como eles haviam perdido a oportunidade de celebrar a festa dos tabernáculos alguns meses antes, 2 meses antes, eles decidiram então fazer uma festa do tabernáculo atrasada. E eles fizeram uma festa de 8 dias. O judaísmo deturpou, inventou uma história de um milagre de óleo que durou 8 dias
e tem um monte de gente que hoje em dia segue isso, mas que o próprio texto de Macabeus não fala absolutamente nada a respeito de um tal milagre de óleo, mas fala a respeito dessa festa tardia da festa dos tabernáculos. Esse é o dia, então, que está citado lá em João, capítulo 10, versículo 22 e 23. Jesus foi a Jerusalém para relembrar esse dia tão importante na história de Israel. Sem o sacrifício de milhares de judeus, especialmente a bravura e dedicação dos macabeus e seus companheiros, provavelmente não existiria Israel e muito menos um templo em Jerusalém, onde as profecias da primeira vinda do Messias encontrariam lugar para se cumprir. Provavelmente, ao passar pelo pórtico de Salomão, Jesus lembrava das atrocidades que ali foram cometidas e das vidas que se sacrificaram por desejar viver uma vida santa conforme estabelecida pelo Pai na sua lei. Antíoco Epifânio tentou impor à nação de Israel uma cultura helenista que, dentre tantas abominações, bania o nome do Deus verdadeiro, proibia que o mesmo fosse proclamado, proibia que os judeus observassem a guarda do sábado, proibia os judeus de celebrar festividades instituídas por Deus, forçava a celebração do dia 25 de dezembro como dia de culto ao deus Júpiter, exigindo sacrifícios e ofertas a ele nessa data, proibia os judeus de praticarem a circuncisão de seus filhos, o sinal da aliança entre Deus e o seu povo, e forçava os judeus a profanarem seu próprio corpo, obrigando-os a comer a carne de porco e outros animais impuros. Os macabeus lutaram para reverter essas abominações que foram estabelecidas em Israel. E cerca de 200 anos mais tarde, Jesus foi ao templo em Jerusalém, no inverno, durante a festa da dedicação, para honrar aquilo que foi feito por eles. Hoje nós não temos um templo físico que pode ser profanado, mas temos um templo vivo onde o Deus Santo habita. Um Deus que jamais muda. Este está presente a cada momento, em toda a sua plenitude, através do seu Espírito Santo. Paulo nos diz que nós somos o templo do Deus vivo. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus deseja que o seu templo seja puro, santo, incontaminado de tudo aquilo que é abominável a ele. Mas, curiosamente, hoje, aqueles que se declaram seguidores de Jesus, de Yeshua, enfrentam os mesmos desafios enfrentados pela nação de Israel no tempo dos macabeus. Uma cultura helenista tomou conta da igreja, e muitas vezes a necessidade de não nos sentir excluído do resto do mundo, ou até mesmo diferente da maioria, nos força a nos conformarmos com práticas que são contrárias à palavra de Deus, muitas das quais foram introduzidas no corpo do Messias, sua igreja, por aqueles que tinham o dever de pregar a santidade e ensinar a retidão. Então, quando a gente olha essa realidade e olha a realidade dos falsos pastores de Ezequiel, nós vivemos a mesma realidade hoje. Os falsos pastores de hoje, eles cometem o mesmo erro que os falsos pastores no tempo de Israel cometeram. A vinda do Messias veio para reverter a maldição, resultado do pecado dos falsos pastores e da nação como consequência disso. Como? Através do novo nascimento, através do lavar da água, do encher do Espírito Santo, que nos levaria a ter nojo dos pecados que foram cometidos e nos conduziriam a uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, aos seus estatutos e juízos. É isso que está descrito em Ezequiel capítulo 36. Mas, ao contrário disso, os pastores de hoje da nova aliança, eles estão conduzindo o rebanho na mesma direção que os pastores, os falsos pastores de Israel, conduziram as ovelhas no passado. E o resultado não vai ser diferente. O resultado não será diferente. Hoje, em nome de Jesus, o nome de Deus verdadeiro é completamente ignorado e excluído da boca daqueles que deveriam declará-lo e anunciá-lo a todos os povos da terra. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai descobrir que alguns anos atrás, não lembro quanto tempo,
3, 4 anos atrás, o Papa, acredito que foi o Papa Ratzinger, foi antes do Papa atual, ele confirmou um decreto católico de proibir usar o nome de Deus. Então, nós não usamos o nome de Deus dentro das nossas igrejas, ou dentro das igrejas das diferentes denominações, por acaso. As pessoas não usam o nome de Deus dentro das igrejas porque elas são influenciadas por Roma. Porque Roma, que é de origem pagã, os influenciou a não pronunciar o nome de Deus. Então hoje, em nome de Jesus, o nome de Deus foi banido. Hoje, em nome de Jesus, a guarda do sábado se tornou um sinal de rejeição da graça de Deus, sendo uma prática abolida a todo aquele que diz fazer parte do seu povo. Novamente, nos escritos da Igreja Romana, está determinado de que o cristão que guardasse o sábado deveria ser excomungado. E hoje, a igreja cristã guarda o domingo, não é porque está escrito na palavra de Deus, porque não está. Nós temos 2 exemplos que possivelmente indicam uma reunião num domingo, mas nada além disso. Você não tem um mandamento bíblico dizendo, não guarde o sábado, mas agora nós que seguimos a Jesus guardamos o domingo. Você não tem na palavra de Deus. Você tem no catecismo da Igreja Católica. E as pessoas hoje se submetem à autoridade católica para adorarem a Deus num dia que Deus não santificou. Não quer dizer que você não possa adorar Ele naquele dia. Você pode adorar Ele todos os dias da semana. Mas existe um dia que Ele santificou. E esse dia, Ele falou, é um dia que você não trabalha e é um dia de santa convocação. É um dia de estar na presença dEle. É o dia de hoje, o dia de sábado. Mas, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, esse dia foi abolido. E quem buscar obedecer a Deus, caiu da graça. Você rejeitou Jesus porque você está querendo obedecer a Deus. Hoje, em nome de Jesus, as festividades bíblicas foram completamente abolidas. E o dia 25 de dezembro se tornou o dia mais importante da fé cristã, onde o nascimento do Filho de Deus é comemorado e milhares de ofertas, presentes, são entregues e compartilhados entre pessoas, em nome de Jesus. E as festas de Deus, se você praticar, você é um judaizante. Você caiu da graça. Hoje, em nome de Jesus, a circuncisão se tornou um outro sinal de rejeição da graça, sendo totalmente proibida àqueles que se tornaram filhos de Abraão pela fé. Se você se circuncidar, caiu da graça. Repetindo as palavras de Paulo escrevendo ao Gálatas, mas esquecendo o contexto de tudo que Paulo ensinou e principalmente o fato de que Paulo circuncidou Timóteo. Mas eles ignoram tudo isso e falam, não, se você circuncidar, você caiu da graça. Hoje, em nome de Jesus, o templo vivo do Deus imutável é diariamente profanado com a ingestão de animais impuros, que povoam as mesas e ceias daqueles que deveriam ser proclamadores da santidade, principalmente a ceia de Natal. Quem que nunca quis ter uma pururuca ali, como é que chama? Não é um bezerro, saiu da minha cabeça aqui agora. Gente do céu, esqueci como é que fala o filhotinho do porco ali. Só vem na minha cabeça bezerro e cabritinho, mas não é. Como é que chama, gente? Deixa eu ver aqui nas mensagens. Me ajudem a lembrar, gente. Qual que é o nome do filhinho o porquinho pequenininho? Não, fugiu mesmo. Mas quem que nunca quis ter? Não, uma leitoinha. Leitoinha, acho que é essa a palavra que eu estava procurando. A leitoinha assada na mesa de Natal, no dia 25 de dezembro, para adorarmos o nascimento do nosso Deus. Quem que nunca quis ter? Isso tudo é feito em nome de Jesus. Mas sabe quem que inventou isso? Antíoco Epifânio. Eu não sei para você, mas parece que existe algo errado. Parece que tem coisa errada quando a gente vê isso. Quando a gente compara isso com a história, é o leitão. Isso mesmo, Carlos, obrigado. É o leitãozinho. Quando a gente compara isso com a história, a gente vê que tem algo errado. Eu não consigo ver nenhum sentido bíblico, nenhuma base bíblica, que me convença a acreditar que Jesus, que passeava no pórtico de Salomão durante a festa da dedicação em Jerusalém, veio a se tornar o maior responsável, propagador e incentivador do abominável decreto de Antíoco Epifânio.
Porque se o que o cristianismo nos ensina hoje é verdadeiro e é bíblico, então o que Jesus fez foi se tornar o maior promotor e aquele que oficializou aquilo que Antíoco Epifânio, 160 anos atrás, tentou fazer à força. Tudo aquilo que Antíoco Epifânio tentou impor pela força e pela violência foi imposto pela igreja, entre aspas, mas pela igreja romana e as suas filhas, aquelas que originaram dela, em nome de Jesus, em razão da graça e do amor. Então aquilo que Deus, que o relato histórico nos mostra, que foi algo abominável, 160 anos depois que Jesus vem, se tornou padrão de santidade do povo de Deus. Dia 25 de dezembro, leitoinha na mesa, não faz mais distinção de nada, o nome de Deus não é mencionado, circuncisão é algo maligno, obedecer e guardar o sábado é algo diabólico, que vai te fazer cair da graça. Aquilo que Antíoco Epifânio tentou impor pela força e violência, em nome de Jesus, a igreja conseguiu implementar em nome da graça, como resultado da graça e do amor. João 10, 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Quais são as obras do Pai? Uma vida em obediência à lei, essa é a vontade do Pai. Uma vida em obediência à lei, fazendo distinção entre o santo e o profano, vivendo em obediência aos estatutos e juízos de Deus, esse é o resultado da nova aliança, conforme profetizado em Ezequiel 36, honrando os dias que ele santificou e rejeitando todo o sistema religioso que, através de tradições e doutrinas de homens, tornam a lei de Deus nula. Essa é a diferença entre o falso pastor e o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor falou: olha as minhas obras. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para declarar santo aquilo que é santo e profano aquilo que é profano. Algo que os seus sacerdotes, os seus príncipes e os seus profetas não fizeram e conduziram o povo à destruição. Eu vim para fazer isso. E hoje a igreja fala o seguinte: não. Ele veio para oficializar aquilo que Antíoco Epifânio tentou fazer 160 anos atrás. É de uma aceitação plena, total, no meio teológico, que Antíoco Epifânio ele é uma pré-figura do anticristo. Ele é uma sombra do que o anticristo vai fazer no futuro. Ele é o retrato perfeito do que o anticristo vai fazer no futuro. Ele cumpriu quase que com perfeição as profecias de Daniel no capítulo 9, com relação aos últimos dias. E Yeshua, no capítulo 24 de Mateus, ele faz referência à profecia de Daniel. Ou seja, aquilo que aconteceu com Antíoco Epifânio não foi o cumprimento final, mas foi um retrato perfeito do que vai acontecer nos últimos dias. Só que Antíoco Epifânio, que é a prefigura do anticristo, ele se tornou o modelo do Cristo, do Jesus Cristo, da igreja gentílica. Ele se tornou o modelo. Porque Jesus instituiu, através da graça e do amor, aquilo que ele queria fazer pela força e pela violência. Estaria a igreja, então, sendo enganada e induzida por falsos pastores a seguir uma versão antibíblica do verdadeiro Messias? A resposta para essa pergunta são duas. Sim ou com certeza. Não tem outra maneira de se ver isso. Não tem como o Jesus que estava ali no pórtico de Salomão, durante aquela festa que trazia memórias tão importantes para a nação de Israel e um significado tão importante para a nação de Israel, ter sido responsável de ter tornado o padrão aquilo que 160 anos para Deus era uma abominação. Mas a boa notícia é que, enquanto nós estivermos vivos, sempre será tempo para uma rededicação, tempo de corrigirmos o que está errado
e nos ajustar à palavra santa, viva e perfeita do nosso Deus. Sempre vai ser tempo para rededicarmos. A história essa festa da dedicação, ela é um exemplo para nós. Que nós devemos constantemente estarmos buscando viver uma vida dedicada, consagrada ao altar de Deus. E consagrarmos e dedicarmos e buscarmos a santificação, ela está diretamente relacionada a vivermos uma vida em obediência à lei de Deus, fazendo distinção entre o santo e o profano, vivendo em obediência aos estatutos e juízos. Então que a gente possa ter isso em mente e que a gente possa ajudar outras pessoas a entenderem isso. Eu gostaria de pedir vocês agora, encerrando o vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Muitas vezes a gente mantém para a gente, né? Eu vejo aqui que muita gente no final do estudo, o estudo foi muito bom, nossa, me deu uma outra visão do texto bíblico, que maravilha e tal, mas eu vejo que as visualizações, elas são mínimas. Então as pessoas não estão compartilhando. O meu alcance é pequeno. Eu tenho 40 pessoas aqui no grupo, inscritos aqui no Tempo de Restaurar. No canal de YouTube, 20 pessoas, talvez. Nas minhas redes sociais, até eu mesmo às vezes falho em compartilhar nas minhas redes sociais. Mas eu peço a vocês, compartilhem. As pessoas precisam ter acesso a essa informação. Porque os falsos pastores, eles vêm para matar, roubar e destruir. E, infelizmente, durante muitos anos, nós fomos guiados por falsos pastores. E hoje nós conseguimos compreender a voz do verdadeiro pastor e estamos procurando sermos realmente imitadores dele. Mas muitas pessoas ainda estão presas a falsos pastores. A pessoas que têm conduzido Israel, o povo de Deus, a caminhos que os conduzirão à destruição. Então que a gente possa cumprir o papel de ser instrumento para eles, de levar essa palavra de verdade para eles. Então, não custa nada. Antigamente eu lembro, quando eu era adolescente, eu tinha um maior problema, quando vamos entregar folheto na rua. Era um sofrimento. Você tem que chegar para a pessoa e entregar ali um folhetinho, né? Entregava dobradinho, o folheto aqui para o senhor, lá da igreja, não sei o quê. A gente ficava com vergonha, né? Porque as pessoas olham para a gente às vezes meio com a cara, isso é crente, não sei o quê. A gente ficava com vergonha. Hoje a única coisa que você precisa fazer é clicar um botãozinho e compartilhar nas suas redes sociais. E aí, se alguém vier fazer perguntas para você e você não tiver todas as respostas, encaminha para a página, encaminha para o canal do YouTube. Lá tem mais informação, lê lá. Eu ainda estou aprendendo, eu ainda não sei te responder muita coisa, mas vai lá que você vai conseguir, você vai ver muita coisa boa lá. Então vamos participar dessa obra. Tá bom? Então, fico aberto aí para perguntas, questionamentos, críticas, o que vocês quiserem. Fiquem à vontade para falar. E nós estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Então, até o momento, nós só temos aí as pessoas cumprimentando, o Carlos Vieira, o Ronaldo Santos. Agradeço aí pela presença de vocês. Se tiverem alguma pergunta relacionada ao estudo de hoje, fiquem à vontade aí para fazer. Caso nós não tenhamos perguntas, a gente encerra o estudo de hoje. Aparentemente não temos perguntas. Eu tenho um sinal aqui na minha tela que eu não sei o que é. Ok. Não sei o que eu fiz aqui. Carlos Vieira, foi muito bom. Pois é, gente, vamos compartilhar. Entendeu? Vamos fazer um comentário lá a respeito disso. Na hora que compartilhar, faz um comentáriozinho. Gente, assista esse estudo. Muito importante a gente entender que festa é essa que Jesus estava participando lá em Jerusalém. Né? Isso nos ajuda a entender quem era o Messias, a atitude dele, as coisas que eram importantes para ele. Ele colocou a vida dele em risco em ir ali participar daquele dia, daquela festa. Ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali. Creio eu que nós não temos perguntas.
Então eu vou dando por encerrado o nosso estudo de hoje. Que Jeová abençoe vocês durante essa semana, a todos nós, e que Ele nos guie no conhecimento da verdade dEle. Se Ele nos permitir, semana que vem, próximo sábado, nós vamos estar aqui de novo, com a graça dEle, aprendendo mais da palavra dEle. Tá bom? Fiquem na paz, em nome de Yeshua. Dou-lhe uma, se alguém quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta, algum comentário. Dou-lhe duas. Dou-lhe três, hein? Dou-lhe três. Então tá bom, gente?